Olá, pessoal. Eu sou a professora Márcia Salgueiro. Estou aqui em mais um programa do Saiu em Revista, um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a enfermeira Jussara Dias Queiroz Brito, que realizou um trabalho muito interessante enquanto cursava, né, o nosso mestrado. Jussara, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse, né, aonde você trabalha. A Jussara, ela é de Tocantins, então eu queria que ela falasse um pouquinho, né, onde ela trabalha, para que a gente pudesse saber e conhecer um pouco do artigo científico que ela publicou, né, fruto do trabalho de pesquisa que ela realizou. Seja bem-vinda, Jussara. Obrigada. Eu sou Jussara Dias, sou enfermeira de formação. Eu trabalho atualmente no Ambulatório Municipal de Atenção à Saúde, no município de Palmas, Tocantins, e sou também docente do Centro Universitário Luterano de Palmas. Muito bom, muito bom. Jussara, quando que você terminou o mestrado no NASP? Foi em 2019. Ah, ok. Jussara, nessa ocasião você já era professora lá no centro universitário onde você está? Sim, na época eu já era, tinha uma carga horária um pouco reduzida, né? Porque na época eu era somente especialista, e Uhum. aí, posteriormente, com o término, né, do mestrado, houve uma mudança na carga horária, devido ao título apresentado. Ótimo. Então a gente já vê um impacto, né, Jussara, do mestrado na sua vida profissional, o que é muito bacana, né? E provavelmente também um aumento no valor do salário, né? Porque o especialista recebe por um valor e o mestre por outro, né? Então ele realmente Sim, acaba impactando, né, na nossa vida profissional. com Muito certeza. bem. Jussara, aproveitando para falar da vida pessoal, profissional, o que mais, né, você percebeu depois que fez o mestrado que mudou na sua vida, pessoal e profissional, além dessa fase, né, que você aumentou a carga horária onde você já trabalhava? Então, na realidade, na época que eu adentrei no mestrado aí da Unasp, na época eu já era especialista, mas era algo que eu sempre almejei ter esse título de mestrado. Então, adentrar na instituição da Unasp, para mim, foi algo de muita gratificação. Eu costumo dizer que foi algo que impactou de uma forma muito especial na minha vida pessoal e profissional. Foram dias, meses, anos que eu passei fazendo esse trajeto de Palmas, Tocantins, indo para São Paulo. Então, foram dias de muito aprendizado, de muito conhecimento. Cada momento, cada disciplina que foi almejada, a conclusão dele, os trabalhos apresentados, cada disciplina almejada, tudo isso interferiu diretamente na minha vida profissional. Eu acredito que assim isso é algo que não dá para esquecer. Trabalhar igual como a minha temática foi muito voltada por algo que eu almejava. Então, assim, eu adentrei muito no meu perfil profissional, e que foi sobre falar sobre interprofissionalidade, prática colaborativa, e hoje eu trabalho com esta realidade e trago para os meus alunos a importância desse aprendizado, desse trabalho em equipe, a questão de buscar o conhecimento, de correr atrás, né? Então, o mestrado, para mim,
eu costumo dizer que não saiu, a Unasp não saiu de mim. São períodos que eu ausento, mas em algum momento eu sempre estou presente de forma remota, em uma participação de uma aula, em algum congresso. Então, é algo que deixou muito marcante para mim, para a minha vida. Não dá para mim esquecer esse momento que eu vivi por aí. Bom, Jussara, muito bacana, né? Ouvir o seu depoimento, né? E falando justamente, você já deu até uma introdução do seu trabalho de mestrado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, o seu artigo ele já foi aceito, né, para publicação numa ótima revista, e eu queria que você falasse para a gente qual foi o objetivo, né, desse artigo, que ele é fruto do seu trabalho de pesquisa. Então, o meu artigo, ele veio, né, a concretizar sobre o trabalho do enfermeiro direto na atenção básica. Então, assim, o título do artigo em si foi a percepção dos enfermeiros sobre as práticas colaborativa e interprofissional na atenção básica aqui em Palmas. Então, o objetivo geral foi evidenciar essa percepção dos enfermeiros sobre essas práticas colaborativa interprofissional aqui no município de Palmas, Tocantins. Perfeito. Eu vi que participaram, né, da sua pesquisa 24 enfermeiros, né? Eu Sim. vi, então, todos eles trabalhando aí em Tocantins, né? Ou seja, em Palmas, na cidade de Palmas, na atenção primária. Então, eu queria que você contasse para a gente, né? Quais foram? O seu estudo foi um estudo qualitativo, né? Onde ele traz a fala, né? Que eu acho que é a expressão maior, né? Dos participantes, né? E justamente o que você queria saber era essa percepção. Eu queria que você contasse um pouco para a gente quais foram os resultados que você obteve. Então, a minha amostra ela foi composta por 24 enfermeiros, igual a senhora mencionou. Aqui em Palmas, na época o qual foi realizado o estudo, em 2019, nós tínhamos 34 centros de saúde. E foi percorrido, né, todas essas unidades, o qual foi feita essa entrevista, né, de forma individualizada com o enfermeiro dentro do seu ambiente de trabalho, o qual foi feito um contato anteriormente para fazer esse agendamento, onde ele mostrou, né, através de uma entrevista de forma individualizada com algumas questões norteadoras sobre o estudo, onde eles retratavam sobre essas práticas colaborativas. Falar de práticas colaborativas, eu não falo só desse agente que é esse profissional enfermeiro. Eu falo de outros profissionais que estão inseridos nesse contexto da estratégia de saúde da família. Então, Sim. eu falo do núcleo de atenção à saúde da família, onde eu tenho outros profissionais inseridos dentro da atenção primária. Então, quem que é esse agente? Quem que é esse enfermeiro que está dentro da estratégia? Será que ele consegue, dentro dessa perspectiva da estratégia, trabalhar de forma sozinho? Então, a percepção foi esta, né? Então, assim, vivenciar esse ambiente de trabalho em conjunto com outros profissionais. Esses profissionais, eles seriam o médico, seus agentes comunitários, o psicólogo, o nutricionista, a assistente social, né? Outros profissionais que estejam inseridos naquele contexto. Então, à medida que foi percorrida essas 34 unidades, foram mencionadas várias situações, né? Desde os pontos positivos e as fragilidades que eles encontravam neste contexto dentro da estratégia. Então, no primeiro momento, foi mencionado a questão, por exemplo, do trabalho em equipe. Como que é trabalhar dentro da estratégia saúde da família com outros profissionais, com essa equipe multiprofissional? Porque
trabalhar neste contexto, teria que ter, sim, uma ambientação ali naquele serviço, naquele trabalho, neste serviço. Então, foram inúmeras situações mencionadas. Dentre elas, a questão, por exemplo, do plano integrado, do trabalho compartilhado, de um estudo de caso, onde você precisa de outro profissional para conduzir, não somente o enfermeiro como elo de ligação, mas em conjunto com os demais profissionais, querendo ou não, o ambiente floresce melhor. Sim. E não só a questão do ambiente de trabalho, mas o paciente e a comunidade inserido nesse contexto. Sim, sim. Então, quando eu falo dessa educação interprofissional, né, querendo ou não, ela implementa melhor esse cuidado. Quem é que ganha? Eu, enquanto profissional, a minha equipe multi, né? E o paciente e a comunidade ali neste contexto. Então, quando eu falo dessa melhor ambiência do trabalho, né? Querendo ou não, se uma equipe ele trabalha em conjunto, o trabalho ali, essa ambiência, ela se torna mais satisfatória. Mais positiva, né, para todos, né? Positiva para todos, porque existe uma interação entre todos ali. E o paciente, neste contexto, também ganha, porque você melhora aquele atendimento, uma vez que tem vários agentes inseridos neste cuidado. Tivemos algumas dificuldades, o qual alguns profissionais mencionaram, sim, né? Dentre eles, dentro da estratégia saúde da família, uma agenda superlotada, o que dificultava a questão, por exemplo, desse trabalho em equipe, né? Uma competência exacerbada dificulta esse trabalho em equipe. Às vezes, em algum momento, o apoio da gestão inserido nesse trabalho, porque esse trabalho em equipe, essa assistência para com o paciente, em alguns momentos eu preciso da gestão, sim, participar desse processo, e sem falar a questão, por exemplo, das atividades com a comunidade, as rodas de conversa. Então, são várias situações que são inseridas ali. A questão além da gestão, que foi mencionado dentro das dificuldades, foi ter uma estrutura física para estar acontecendo essas rodas de conversa, essas atividades educativas com a comunidade. Por mais que tivesse alguns locais onde tivesse alguns espaços específicos, mas dentro de algumas unidades não existe. Não existe, então a estrutura, querendo ou não, tinha uma certa deficiência. Muito bom, Sara. E aí, assim, foi perguntado sobre a atuação do enfermeiro nesse contexto, uma vez que um dos objetivos, né, principal seria a percepção do enfermeiro na prática colaborativa interprofissional. E foi mencionado que o enfermeiro realmente ele tem esse espírito de liderança presente no serviço, ele que é o elo de ligação entre os demais profissionais para que aquela equipe, né, trabalhe de forma coerente e consiga ter um êxito melhor, né, neste trabalho. A questão da ligação primordial com o paciente, né, o vínculo que ele né? tem com o paciente, com aquela comunidade. Então, foi algo muito bem citado pelos 24 enfermeiros dentro da estratégia saúde da família. Jussara, essa percepção toda que você levantou, né? Porque isso é um trabalho científico, né? Você, como profissional, que você também trabalha na atenção primária, você consegue perceber essas
coisas positivas desse trabalho interprofissional e também essas dificuldades, você aí esquece a Jussara pesquisadora, a Jussara profissional que está lá no campo trabalhando. Você também percebe essas questões? Sim, é bem perceptível à medida que eu ia realizando a pesquisa, eu via que era algo que eu estava sentindo também. Todas essas problemáticas mencionadas, essas dificuldades relatadas, é algo que nós enfermeiros vivenciamos. Não são todas as unidades que têm uma estrutura física para atender, né, com equipe multi e ainda em conjunto com a comunidade e essas atividades desenvolvidas. Hoje eu tenho que planejar um cronograma onde eu tenho que atender tantos pacientes, tenho que realizar visita domiciliar e toda uma assistência. Então, Sim. isso, querendo ou não, dificulta o meu processo de trabalho com essa equipe interdisciplinar. É uma coisa que apareceu, eu li o seu artigo e verifiquei, né, isso que você está comentando, né? Tem uma demanda, né, de atividades já recomendadas, estabelecidas, né, para o profissional da atenção primária, cada um na sua função, ou seja, tem uma recomendação de atividades bem intensa, né? E para você exercer, né, essa relação entre os profissionais e que você explicou muito bem, né? Quem ganha com isso, né? O paciente, a comunidade, os próprios profissionais, né? O quanto a gente cresce quando a gente compartilha, né, os conhecimentos. E só que precisa de um tempo, né, Jussara, para que essas reuniões Sim. aconteçam, né? Dentro de uma demanda tão cheia de cada profissional, né? É interessante mesmo a gente pensar, né, sobre isso que tem que Sim. realmente distribuir um tempo, né? E quando você fala da participação da gestão, tem tudo a ver com isso, né? Porque se a gestão é uma gestão que está lá participando, né? Ela consegue entender um pouco mais, né? Vamos dizer, essas angústias, né, dos profissionais, né? Porque o tempo fica bem escasso, né? Dentro das rotinas. Muito interessante, Jussara, muito interessante. Jussara, que mensagem você deixaria? Porque o nosso programa, depois ele vai ao ar, várias pessoas assistem em momentos diferentes da vida, né? Que mensagem você deixaria para uma pessoa, por exemplo, que está terminando, né, a graduação, né? O nosso mestrado no NASP, ele é em promoção da saúde, ele é um mestrado interdisciplinar, né? Porque a saúde, ela é interdisciplinar, né? Ela não é exclusiva da saúde. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão lá pensando em cursar um mestrado? Então, quando eu iniciei a busca pelo mestrado, eu queria muito algo voltado para a minha prática. E falar de promoção da saúde é tudo o que eu vivenciei neste mestrado da Unasp. Então, o mestrado da Unasp me ensinou a ter uma qualidade de vida e um estilo de vida. E sem falar dos princípios adventistas que ela trouxe para mim. Eu até me emociono de falar. E eu costumo dizer que foram dias, meses que trouxeram para mim um grande aprendizado durante todo esse contexto. Desde do início, algumas afinidades, né, por algumas disciplinas. Então, se você está à procura de um mestrado que irá te ofertar, né, esse aprendizado voltado mesmo para a promoção da saúde, é aí que você vai se encontrar. Porque aí realmente vai te ensinar não só dentro dessa promoção, um estilo de vida e uma qualidade de vida que você precisa viver nesse mundo atual. Que bacana, Jussara.
belas palavras você deixou aí para a gente. Eu agradeço imensamente, né, a sua participação aqui no programa, Saiu em Revista, e quem sabe, né, você também publique outros artigos aí junto com a professora Cristina e volte a participar conosco aqui no Saiu em Revista. Muito obrigada, a gente vai se despedindo, né? E para o próximo Saiu em Revista, né? Nós teremos outros temas a serem discutidos. Muito obrigada. Obrigada.